Vamos lá, porque o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, esteve hoje no Rio de Janeiro para uma reunião com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Foi apresentado ao Rodrigo Caetano o projeto que a CBF tem para o cargo de coordenador de seleções. Rodrigo Caetano já disse que um chamado da seleção não é um convite, é uma convocação, e agora a gente fica pelo aguardo da decisão de como vai ser feita essa saída do Rodrigo Caetano, que chegou ao Atlético e contratou 25 jogadores desde que aqui esteve. Alguns nomes um tanto quanto importantes para o time: Hulk, Nacho, Diego Costa, Otávio, Júnior Alonso, Pavon, Paulinho, aliás, vários deles aqui de graça, né? Edenilson, Igor Gomes, Sarabia, Batalha, etc., além do Gustavo Scarpa. Outros nem tanto, como Fábio Gomes, Diego Godin, Ademir, Allan Kardec e Pedrinho, que não foram tão bem assim, mas a gente não pode deixar de falar que Rodrigo Caetano é hoje um dos 3 que brigam pelo pódio de melhor diretor de futebol do Brasil. Você vai rivalizar Rodrigo Caetano, Anderson Barros e Alexandre Matos. Esqueci de alguém? Acho que não. Esqueci não sei, o Rui Costa estaria um patamar abaixo, né, Dodô? Ah, pelo amor de Deus. Acho que sim, um patamar abaixo. Bem Mas abaixo. teve cotado, sabia? É muito amigo do Dorival. Na escassez, né? Teve cotado nesse cargo da CBF, mas eu também acho que ele está num degrau abaixo. É um negócio muito interessante isso, né, Igor? Porque... Sabe que o Rui Costa me deu uma camisa do Lucas Hernandes aquela vez que ele veio fazer as pazes comigo? Eu lembro, a gente fez uma reunião, eu, você e Rui Costa, né? Ele me deu a camisa... Não, ele me deu a camisa 24 do Lucas Hernandes. Eu falei, obrigado, Rui Costa. Foi bem demais, obrigado. não vou recusar, mas que eu tinha dado uma porrada, porque ele tinha contratado, não sei se era o Lauro ou era o Wilson, acho que era o Wilson. Eu tinha dado uma porrada fenômeno, assim, porque foi um absurdo. A Galo gastou 1,5 milhão contratando um goleiro que jogou 3 jogos e perdeu os 3. Mas enfim. Mas você usou uma palavra aí, escassez. Esse é um cargo no futebol, né, Guilherme? Que tá escasso demais de nomes, cara. Não tem. Então, vamos lá. Rodrigo Caetano, amanhã sai a notícia, acertou com a CBF. Atlético tem que ir atrás de um diretor de futebol. Quais são os nomes que você já ouviu, Igor? Juninho Paulista, Felipe Ximenes e Paulo Brax. Eu escutei Leonardo. Tô falando escutar, não é de gente do Atlético, não. Nomes que rodam. Leonardo lateral esquerdo. Tá no Milan ainda, não? Acho que tá no PSG, né? PSG. Não sei, tava na Europa. Em qual clube eu não sei. PSG. São os nomes que eu escutei. É um ótimo nome. Né? Então, assim... Mas vai sair da Europa? Difícil. Você vê que há pouquíssimo tempo, 6 meses, talvez, 7 meses, o Rodrigo Caetano caiu em desgraça com a torcida do Atlético. A torcida do Atlético queria ver o Rodrigo Caetano longe. Quando ele trouxe o Filipão e o Filipão não conseguiu as vitórias, né? E, de repente, o Rodrigo Caetano virou o cara. E ele é muito bom mesmo, como o Igor falou aí, tá entre os 2 ou 3 melhores do Brasil. Mas como é que muda rápido, Guilherme? Aí veio o Corinthians, queremos o Rodrigo Caetano, a torcida do Atlético falou, não podemos perder esse cara, E o Rodrigo Caetano permaneceu. Sabe que o Corinthians quase dobrou o salário do Rodrigo Caetano, né? Ofereceu 600 mil reais pelo que chegou pra mim. Por mês. E aí vem agora a seleção brasileira. Como o Igor disse aqui, não é um convite. É uma convocação. E o cara senta lá, querer ou não, é muito menos pressão, né? Você vai assistir os jogos, você vai conversar com o jogador que tá lá na Europa, não sei o quê. E quando o pau canta no presidente da CBF e no treinador. Pra ele é uma tranquilidade maior, né? Ele adora o Rio de Janeiro. Então tem tudo pra fechar. Se não fechar, Guilherme, pra mim vai ser uma surpresa. Mas ele pode estar com medo porque a situação do Edinaldo não é uma situação segura. O Edinaldo amanhã... com a CBF, né, com o Edinaldo. Cara, amanhã... O cara que entrar no lugar do Edinaldo, se vier a acontecer, vai querer o Rodrigo Caetano também. Claro. Porque não tem outro. E então não isso aí eu acho que os contratos também, né? Também tá tranquilo o Rodrigo Caetano nessa aí. Agora vem a pergunta para vocês dois. Manda. Até porque vocês dois passaram pela mesma situação. Substituir um nome como Rodrigo Caetano, porque vocês dois estavam nos clubes quando o Eduardo Maluf saiu. Como que é? Como foi
a substituição do Eduardo Maluf no Atlético e no Cruzeiro? Bom, no Cruzeiro, quando saiu o Eduardo, o Zezé promoveu o Dimas Fonseca, que era da categoria de base. O Dimas ficou pouco mais de um ano, uma cobrança muito grande, fez contratações que a torcida não gostou, não vingou. Lembro muito do tanto que eu gostava do Dimas como diretor de futebol do Cruzeiro. Mas o Dimas é um cara, um ser humano assim espetacular, um grande abraço se ele estiver nos acompanhando. E aí na sequência veio o Alexandre Matos. O Atlético está perdendo 2 dos 3 ou 4 melhores dirigentes da história do futebol. Primeiro perdeu o Eduardo. E agora está perdendo o Rodrigo Caetano. É muito difícil repor. Quando a gente fala no Leonardo, no Juninho Paulista, eles exercem funções no futebol, ô Igor, que são diferentes, cara. O executivo do futebol lá fora, normalmente, ele é quase que o proprietário do clube, é uma pessoa nomeada. Administrativo. E ele trabalha muito com o treinador. Eles não têm lá fora essa figura que nós temos do nosso diretor de futebol. E a função que o Rodrigo vai exercer na seleção, na CBF, eu não tenho a menor dúvida, também é muito diferente do dia a dia, sabe por quê? Aonde que o Rodrigo tomava porrada no Atlético? Quando contratava, não é? Contratava ou não contratava. Ou não contratava. Alguma posição específica. Ou quando o time que ele vai contratar? Demais, né? Não, na CBF, quem que ele vai contratar? Ele não contrata ninguém. É o treinador que convoca. Então, é uma administração completamente diferente para ele também. Eu acho que o Atlético vai ter dificuldade em assimilar esse novo gestor que veio por aí. E como foi a perda do Maluf no Galo, Domênico? Pois é, quando o Maluf saiu, o Daniel Nepomuceno tocou muito tempo o futebol do Atlético. E depois ele viu a necessidade de ter alguém. Foi quando entrou ali o André Figueiredo, saiu da base, foi lá pra cima e teve todo um processo lá, uma confusão. O André Figueiredo voltou. E aí foi 2017. Não, o Marques veio depois, antes do Rui Costa. Aí você entrou no finalzinho. Aí eu entrei no final de 2017 e fiquei 3 meses. Ô Igor, vou te falar. Você imagina o Atlético cai, porque estava a um ponto da zona de rebaixamento, com o diretor de comunicação ocupando a diretoria de futebol. É para mudar de Belo Horizonte. Eu fiquei... Imagina você tivesse com 600 mil de salário igual foi oferecido do Corinthians. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E aí, depois desses 3 meses, né? Não substituindo o Maluf, porque para mim é insubstituível, mas substituindo o André, que substituiu o Maluf, eu falei, eu quero voltar para a comunicação. E o Sérgio Sete Câmara estava assumindo a saída do Daniel. E o Sérgio me fez uma proposta, o Sérgio Sete Câmara, para que eu ficasse os 3 anos dele. Me fez uma proposta, inclusive, não oficial, mas por telefone. Falou, tô pensando aqui num salário X e parará. É óbvio que você faz conta. É óbvio que você fala, putz, mas eu preferi voltar para a comunicação, não me arrependo disso. E acho que o que mais me assustava, Guilherme, numa diretoria de futebol, é a negociação, é você sentar com o empresário, é você escutar o que você não quer escutar. Eu não tenho estômago para sentar e um cara falar assim, mas fulano de tal lá tá me oferecendo tanto para levar meu jogador para lá. Se você me der tanto aqui, você traga meu jogador para cá. Tem isso também? Tem demais. Tem o que mais tem, Igor. Eu não ia suportar um negócio desse. Mas isso é oficial, né? É como comissão, não, né? É diferente. É comissionado. Tem o por dentro e tem o por fora, né? Entendi. Tem o por fora. Então, assim... Não tô pior que o dia a dia com o jogador, vestiário. Que isso vestiário. aconteceu com A, nem com B, nem com C, e não posso provar, não vi. Mas escutei muita história, entendeu? Mas é pior isso do que no dia a dia jogador com vestiário, polêmica? Cara, eu acho que... Pra mim, essa seria a pior parte. Porque eu, por exemplo, cheguei pro Robinho, pro Fred, pro Vitor, pro Léo, falei, cara, nós tomamos um ponto da zona de rebaixamento, nós vamos cair. Um deles virou pra mim e falou assim, dá uma melhorada no bicho aí e deixa com a gente, esquece. Eu falei, beleza. Então bom, hein? O negócio é só o bicho, então, pra ganhar, né? Não, isso que a gente já... O salário que ele já ganhava não funciona, A gente já falou isso aqui muito, né, Guilherme? Assim, o bicho pro jogador de futebol, Igor, é nada. É tudo. É tudo. Não, é nada comparado, assim... ao salário que ele recebe. Proporcionalmente ao salário é nada. Mas não paga o bicho, não. Na cabeça deles, né? Na cabeça pequena. O cara quer o bicho. E aí eu lembro que um deles virou pra mim e falou assim... A única coisa que a gente quer é que você aumente o valor do nosso bicho e que a gente receba em dia o bicho, que o bicho tá atrasado, não sei o que e tal. E o resto você deixa que a gente vai segurar onde o Atlético não vai cair. E o Atlético ficou um ponto da zona de Libertadores. Então, assim, amém, né? O vestiário, Igor, eu acho que é muito mais fácil a gestão do vestiário
do que essa de renovação, de contratação, o jogador não tá rendendo, ainda tem 2 anos de contrato, você quer se ver livre do jogador. Eu não sei se eu teria estômago para fazer isso, não. E o Rodrigo Caetano deixando uma casa mais ou menos arrumada, né? Falei no 98 Futebol Clube. Renovou o contrato com o Rubens, renovou o contrato com o Guilherme Arana, tá aí em vias de fechar uma contratação do Luiz Henrique, em vias também de fechar a vinda do Bernard para o meio do ano. Então acho que vai deixar a coisa meio que encaminhada para essa temporada, para quem vier após, viu?